Olá, bem-vindo, bem-vinda! Esse é o vídeo número 5 do tutorial Como criar a sua primeira dashboard em Tableau. Se você veio aqui através da playlist, esse é o último vídeo que nós teremos antes de montar a dashboard. Então esse é o penúltimo vídeo. Se você chegou por aqui apenas por estar procurando conteúdo em relação a mapas de Tableau, seja muito bem-vindo, é o que a gente vai fazer hoje mesmo, vamos trabalhar com mapas. Mas caso você tenha interesse, também esse vídeo faz parte dessa playlist cujo objetivo é ajudar pessoas que estão começando com Tableau a construírem a sua primeira dashboard. Então, vamos lá, vamos começar. Aqui na tela a gente tem a dashboard final, que é o resultado final do nosso rolê aqui. A gente já fez os outros gráficos, hoje é a vez dos mapas. O link para essa dashboard está aqui na descrição do vídeo, então fica à vontade para ir lá dar uma olhada. Então a gente pode ver que aqui em cima, como os outros gráficos, todos de cima representam vendas e os de baixo o lucro. Então a gente tem aqui o mapa com as vendas por estado e o lucro por estado. Vamos fazer os dois. Bora para o Tableau. Aqui no Tableau ele é muito bom já em reconhecer dados de espaço, né, espaciais. Então ele já vai ter até aqui do lado um simbolinho do globo, se você ver aqui, que ele já tem implícito o papel geográfico daquele negócio. Então, aqui se a gente clica duas vezes no país, ele já identifica Estados Unidos e Canadá, que são os dois países que a gente tem aqui os nossos dados. No entanto, a gente quer o quê? A gente quer começar com as vendas. Então, a gente pode pegar vendas aqui, sales, e jogar nas cores. Pronto, a gente já tem as vendas ali pelas cores. A gente pode ver, aqui se eu tirar aqui a legenda, que as cores, porque a gente está colocando uma medida como cor, essa medida ela vai crescer, né? A gente tem aqui o mínimo e o máximo, e como a gente já fez antes, quando a gente mudou no último vídeo, a propriedade automática, né, o default do campo sales, ele já vem com o cifrão e já vem com o K representando milhar aqui pra gente, então ele já está formatado certinho. Só que é isso, a gente tem isso aqui por país aqui no começo, só que a gente quer isso por estado. O estado ele vem abaixo do país. Lá no primeiro vídeo, quando a gente fez o download dos dados e a gente arrumou eles na tela, a gente organizou isso, né? A gente colocou aqui o país e depois o estado embaixo. Inclusive até tem um campo cidade aqui, ó. Quando você tem um campo, você pode colocar ele abaixo e você organiza o quê? O que a gente chama de hierarquia. Então, a ordem, um elemento depende de um elemento pai, né? Um parent. E daí você vai organizando todas as suas coisas. Não precisa entender nada muito aprofundadamente, mas faz sentido. Tem o país, depois o estado, depois a cidade, certo? A gente quer então, como a hierarquia ela já existe, se você ver aqui na parte da tela, tem um maisinho bem do lado da palavra país, aqui do lado country. Se você clica nesse mais, pronto, já temos a venda por estado. Nosso rolê já está meio caminho andado. Só que aqui você está vendo que eu tenho Canadá e Estados Unidos, tudo junto. Por quê? Porque aqui a gente ainda não aplicou nenhum filtro. Então, todos os dados que a gente tem são relativos a esses dois países, eles aparecem todos juntos. E até por isso que, por exemplo, a Califórnia, ela tem 450 mil de vendas. E daí ela vai ter o estado com o azul mais forte, porque na legenda, né, quanto mais azul, mais vendas. E o Canadá, né, tem uma outra dinâmica de vendas, então ele vai ter uma cor um pouco mais fraca. É importante, que nem a gente conversou anteriormente também, ser consistente com as cores, né? Quando a gente vê a visualização, a gente vê que a gente trabalha com tons de azul e vermelho. Então eu vou criar um esquema de cor que funciona para os dois mapas para dar essa consistência visual. Como que a gente faz isso? A gente vai em cor, a gente vai editar a cor, em vez de colocar a paleta automática, você vai até o Red and Blue Diverging
Então eles se divergem, né, dentro daquele contexto. Agora, é o seguinte, se você clicar em aplicar, você vê dados vermelhos. Só que o que a gente já pensa quando a gente vê o dado vermelho? Principalmente baseado nesses outros dois gráficos que a gente usa aqui. Aqui a gente não vê que o vermelho ele não representa algo negativo, números negativos, valores negativos. No entanto, aqui o vermelho não representa isso. É só porque ele está na escala do 0 até o 458, então ele começa vermelho e vai ficando azul. E olha que interessante, ele começa no 0. Por quê? A gente já conversou disso também. Vendas não são negativas, não tem como uma venda ser negativa. Você não tem números negativos de venda. Você pode ter lucro negativo, né, que é o prejuízo. Mas a venda, quando ela existe, ela é pelo menos 1. Né? Então, para a gente poder tirar esse tom vermelho aqui, deixar ele mais organizado dentro do que a gente quer, com os vermelhos representando apenas valores negativos, a gente precisa colocar o 0 no meio. E tudo que é abaixo de 0 fica vermelho, tudo que é acima de 0 fica em diferentes tons de azul dessa vez, que é o que a gente quer. Você clica em avançado, clica no centro, e aqui você pode digitar 0. E você clica em OK. Prontinho. A gente organizou então a nossa cor de uma maneira bem consistente. Já está bem legal. Tá? Agora é o seguinte, tem os mapas, eles têm uma composição padrão. Eles têm uma maneira que eles vêm meio de fábrica do Tableau. Então você vê que aqui atrás você vê um pouco o nome dos estados, Estados Unidos, aqui embaixo dá para ler México e tal. E qual é a grande dica que eu estou te dando durante todo esse tutorial? Menos é o quê? Mais. Então a gente precisa remover o excesso de informação. Tanto Estados Unidos quanto Canadá, ver eles no mapa já é visualmente suficiente sem precisar dos nomes. A gente vai deixar os nomes dos estados, por exemplo, esse estado aqui no meio, não sei como chama. Ó, South Dakota. Por exemplo, se você é americano, você sabe, talvez sabe. Se não é, não sabe. Mas a gente não precisa deixar o nome dele no mapa, mas a gente pode deixar no tooltip, que é esse quadradinho branco com as informações. Como é que você edita o mapa em Tableau? Você vai clicar na opção mapa e daí você vai em Background Layers. Daí você vai ver que vai abrir todas essas opções aqui de lado. Bom, aqui você pode, ele já vem com os ticks, né, padronizados. Você pode tirar tudo que você quiser. Então, por exemplo, aqui a gente pode deixar a base, mas aí a gente não precisa das fronteiras de país de nada, porque a gente já tem isso ali com as cores, né? A gente pode retirar os estados os nomes dos estados. A gente pode retirar, né? A gente pode deixar as fronteiras dos estados, porque às vezes se um estado não tiver venda, mesmo assim ele vai ficar marcadinho ali para a gente poder identificar aquele estado. E o nosso mapa já está bem mais clean, só com pequenas mudanças, né? Aqui, o washout, por exemplo, a gente tem vários estilos. A gente tem o estilo dark, a gente tem, né? A gente pode ver a parte como se fosse satélite. A gente pode ver a parte como se fosse um mapa bem colorido. E o normal dele, que é o padrão. E o light. Eu, particularmente, prefiro sempre manter um estilo minimalista. Tanto o light quanto o dark são bons. E ressaltando a informação que eu quero ali. Inclusive, eu vou deixar na legenda desse vídeo o perfil do Tableau Public de um professor muito bom. Eu estive na Conferência Mundial do Tableau agora em 2024 e esse professor ele é especializado em mapas e ele faz mapas muito, muito bonitos. É um perfil que eu recomendo muito você seguir lá no Tableau Public. Vou deixar aqui. Então aqui, para mim, eu acho que ele já está bom. Você pode até ver no washout o quanto do mapa você quer retirar. Você pode retirar ele inteiro, daí você fica com os lugares meio que flutuando, né? Quanto você consegue deixar um pouquinho. Vamos deixar no meio do caminho aqui, 50%. Só para dar essa ideia de outros países e fronteiras ao redor. Agora, eu quero, né, se a gente for olhar nossa dashboard, a gente tem dois filtros, país e ano.
Vamos aplicar esses filtros no mapa porque a gente vai precisar deles. E depois, inclusive, porque daí a gente vai querer que filtre tudo. Como é que a gente faz? A gente pode fechar aqui as opções do mapa. Daí a gente vai colocar o país como filtro, os dois selecionadinhos. Daí você vai colocar clicar na setinha no filtro. Vai colocar Show Filter, né, mostrar o filtro. E o filtro aparece aqui. E a gente já consegue filtrar. Tá vendo que quando eu filtro o Canadá, ele só compara Canadá com Canadá? Então aqui, por exemplo, esse estado, né, a província aqui chamada Alberta, ele está escuro, está azul escuro. Por quê? Porque comparado com os outros estados do Canadá, ele teve a maior parte de vendas. Aqui, por exemplo, a gente vê que esse estado, essa província aqui de Saskatchewan, eu não sei como pronunciar, teve 0 vendas. Então ele aparece aqui apenas cinza. E por aí vai. Então a gente já... Mas assim, quando a gente clica nos Estados Unidos, também só compara Estados Unidos com Estados Unidos. Agora, quando a gente seleciona tudo, eles se comparam, né? E no nosso caso, não é o nosso objetivo comparar estados de países diferentes. Então eu quero poder selecionar apenas um país por vez. Como é que eu consigo fazer isso? Tem as opções do filtro. Aqui no filtro, nesse lado direito, vai ter uma setinha. Você clica na setinha e daí você vai ter várias opções de customização, né? Então, por exemplo, o título do meu filtro, como é que você quer que ele chame? Então, eu posso deixar só Country. Não preciso Country Region, só Country. E eu posso, então já mudei o meu título aqui, e eu posso, por exemplo, falar Single Value List, daí você vai ter que escolher um de cada vez, ou Single Value Drop Down, daí você também pode escolher tanto Canadá quanto os Estados Unidos. Geralmente o drop down fica mais clean na hora da dashboard. Só que, por exemplo, como eu falei, eu não quero ter essa opção de selecionar tudo, né? Eu quero poder ter a visão apenas de um país de cada vez. Como que você faz? Então, você vai clicar na seta e você vai aqui, ó, colocar a Customize, então customizar o seu mapa, e você vai desselecionar o Show All Value. Daí aqui, então agora, o seu filtro permite que você selecione apenas um por vez, que é exatamente o que a gente quer. Só que isso, eu quero que esse filtro seja aplicado não só ao meu mapa. Eu quero que esse filtro, na hora que eu use ele filtre todas os meus charts. Para você não ter que repetir em cada um dos seus charts, você vir adicionar filtro, porque, por exemplo, aqui você vê que o filtro está selecionado. Se a gente vai para o Donut Chart que a gente fez da última vez, não tem filtro nenhum. Então aqui você vai clicar no filtro na setinha, daí tem aqui aplicar a quais worksheets. Então cada uma dessas abas se chama worksheet, então em quais delas eu quero aplicar o filtro. Daí a gente pode colocar all using related data sources, né? Então todas que estão usando fontes de dados similares, né? Relacionados, ou all using this data source, todos que estão usando essa fonte de dados. No nosso caso, a gente só tem uma fonte de dados, que é a tabelinha que a gente colocou ali. Então, qualquer um dos dois filtros vai funcionar igual para a gente. Daí, por exemplo, aqui está vendo? Only this worksheet, apenas nessa. Você também pode selecionar as worksheets que você quer que esse filtro seja aplicado. Eu vou selecionar aqui o primeiro. Pronto. Agora, quando eu venho aqui para o meu Donut, ele já tem também a região que ele está filtrado apenas para Estados Unidos. E você também pode... Tá vendo? Ele já vem aqui desformatado, então a gente pode selecionar all ou não, né? Então isso daí muda de worksheet para worksheet. Mas agora eu já vi que todos os meus gráficos, eles filtram de acordo com o que eu coloco no filtro aqui. Então um filtro filtra para tudo, que é exatamente o que a gente quer. Bom, vendas está praticamente pronto. Então como que está a tooltip aqui na nossa visualização? Faz aqui, só tá o país, um tracinho, o hífen, o estado e o total sales, a palavra total sales com o espaço e o valor. Vamos fazer então igual.
A gente vai vir em Tooltip. Então, a gente não precisa country, né, da palavra country aqui. A gente precisa do hífen. E daí agora a gente vai colocar província. Então, tem um espacinho aqui. Total sales. Aqui eu vou até colocar no 12, assim fica bem, para dar aquela destacada. Deixa eu ver como que fica. Fica bom, gostei. Porque daí aqui a gente já está dando aquela dimensão do que é o que, né? Isso daí é importante. Aqui a gente consegue selecionar, a gente consegue colocar. Tá bacana esse daqui. Agora, gente, agora é uma dica também, dica de amigo, hein? Eu quero criar algo muito parecido com isso. Só que apenas para lucro. Eu quero mudar a minha medida, mas a base do meu mapa, a cor, como que eu quero que a cor funcione, a tooltip, tudo está muito parecido já. Então eu não preciso começar do zero, né? Então a gente pode pegar aqui, a gente pode clicar com o botão direito e clicar em duplicar, duplicate. E ela é duplicada igualzinha e a gente pode trabalhar na cópia ao invés de trabalhar do zero, né? Então facilitando o nosso rolê. A gente precisa aqui colocar profit na parte de cor e ele substituiu, olha que legal, ele substituiu a cor de sales para profit. Então, mas ele substituiu errado, a parte da cor ficou meio faltando, né? Então a cor a gente precisa consertar. Então a gente clica em cor, editar, a gente vai no Red and Blue Diverging, a gente vai colocar o centro no 0, que nem a gente tinha colocado antes, e a gente vai clicar OK. Prontinho, agora a gente já tem também esse filtrado. Se a gente filtra para o Canadá, é a mesma coisa. Aqui a gente tem o dado que a gente precisa. Então, ou seja, as camadas do mapa, tudo que a gente corrigiu, tudo que a gente fez, tá certinho. Mas a tooltip tá errada. Porque, por exemplo, como a gente digitou, né, à mão Total Sales, isso não vai mudar automaticamente para Total Profit. A gente precisa fazer essa autorização manual. O valor, tá vendo que o valor aqui é negativo já? Porque o Texas ele teve prejuízo. O valor ele se altera automaticamente. Mas o que você escreveu não altera. Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. A gente vai clicar aqui em Tooltip. É só mudar Profit, Total Profit e clicar em OK. E pronto. Agora eu tenho aqui, eu posso selecionar os estados, eu posso selecionar. A gente também tem um segundo filtro, que é o filtro do ano. Aqui a gente tem dados de 2020, 21, 22 e 23. Então, esse daqui eu deixei de uma maneira que você possa selecionar todos os anos. Se você deseleciona All, quer dizer que você tirou todos os dados da sua visualização. É por isso que fica tudo branco. Mas aqui a gente pode colocar 2020, daí ele vai filtrar para 2020, para os dois países. A gente pode também escolher 2021 e a gente pode combinar anos também. Então por isso que esse daqui eu achei diferente do país, porque eu quero que a minha visão seja por país. Por isso que o país eu não deixo selecionar All, porque eu quero ver ou Estados Unidos ou Canadá, para ver a visão completa. Mas a parte de ano, daí é você que decide, né? Então, por exemplo, eu quero comparar as vendas de 2021 e 2022, então eu consigo filtrar apenas para esses daí. Então, como que a gente faz isso? Aqui no Tableau, a gente vai em Order Date. Order Date é uma data, né? Então, a gente consegue selecionar que parte dessa data a gente quer usar para filtrar. No nosso caso, a gente quer usar o ano. Então, você vai clicar em Years, Next. Aqui ele vem com tudo desselecionado, então a gente pode colocar All, então ele seleciona tudo e clicar em OK. Aqui, vamos ver como que ele se comporta. Aqui ele está legal, só que em vez de uma lista, eu quero um drop down. Eu prefiro, para manter a visualização mais clean possível, que tem um menuzinho lá em cima que eu clique, seleciono e daí eu faço o que eu quero. Então eu também vou colocar aqui
multiple values, porque agora em vez de single value, eu posso escolher múltiplo, né? Múltiplos valores. Drop down. E year order date não é um título muito bom para colocar no futuro ali na nossa dashboard, né? Então, se você clica aqui também na setinha e vai em editar título, você pode colocar apenas a palavra year, sem muita criatividade aqui. Tem que manter o negócio simples e claro. E a mesma coisa, a gente vai querer que isso se aplique em todos os gráficos que estão usando os mesmos dados. Então, setinha, apply to worksheets, all using related data sources, e pronto. Então aqui, se eu selecionar, por exemplo, 2022, Canadá, tudo vai estar atualizado de acordo com os dados do Canadá, automaticamente. Ok? Então aqui a gente tem todas as visualizações que a gente quer. O que está faltando? Porque é importante ser um pouquinho chatinho com isso. Está aqui o nome, Sheet 3, Sheet 4, não são os nomes corretos, né? Então aqui, ó, por exemplo, esse daqui é Line, Sales, MOM, esse daqui é Done It, Sales, Segment. Você não precisa também colocar títulos muito longos. Esse daqui, deixa eu botar o mapa do lado do outro. Esse daqui é Profit Bar. E aqui a gente pode colocar também Month over Month. Aqui é o mapa do que? Ó, se você não escreve, até você esquece. Aqui, Map Sales. Esse daqui, Map Profit. Então aqui a gente pode colocar todos os anos, deixar selecionado. A gente pode deixar aqui os Estados Unidos para começar. Então é isso. Basicamente, vamos ver aqui se falta alguma coisa. Não. Aqui eu tenho os filtros, que eu vou colocar depois. Eu tenho os 6 gráficos que eu vou precisar usar para montar minha dashboard. Todos eles têm suas tooltips também. Estão no jeito, estão no grau, prontinhos para serem usados. Então, para a gente, só resta o quê? Montar dashboard. Mas isso já é um tópico para o nosso próximo episódio. Então, no próximo episódio, no episódio final desse tutorial, a gente vai montar juntos a dashboard final, juntando todos os gráficos, formatando tudo, deixando tudo no jeito para a gente poder, então, publicar no Tableau Public e finalmente poder ter essa dashboard prontinha no seu perfil do Tableau Public para a gente poder compartilhar aí com quem a gente quiser e usar isso como base para futuros trabalhos. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha conseguido seguir os passos. Se teve algum problema, alguma dúvida, põe nos comentários. Se gostou, dá o joinha, que sempre ajuda. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.